Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu acho que esse vídeo de hoje vai ser um pouco polêmico, porque ele traz uma visão minha, mas também com as pesquisas, né? Lógico. Eu fiz pesquisas, eu fui atrás de notícias, não é só uma visão minha. Isso aqui, o meu canal é de conteúdo nerd, mas é em nível jornalístico. Imagina um, sei lá, um jornal nacional, só que nerd, tá? O meu canal não tem a ver com minhas opiniões, mas ainda assim, eu acho que esse vídeo vai ser um pouco polêmico porque fala de filmes e eu acho que vai ter muita gente com opiniões diferentes. Então, independente da sua opinião, comenta a sua opinião, comenta o que você acha a respeito do vídeo de hoje, tá? De forma respeitosa, é claro, mas comenta aí e me deixa a sua opinião nos comentários para mim. E também compartilha com seus amigos para que a gente saiba a opinião deles também, porque se você compartilhar, você me ajuda muito. E a gente está começando, né? O canal aí está com 23 inscritos, está com mil e poucas visualizações. Estamos começando e a gente precisa de ajuda para ficar forte, grande, parrudão, né? A gente não vai tomar um suco aí, então para ficar parrudão precisa de vocês. Mas vamos falar um pouco do vídeo de hoje? A primeira pergunta que eu deixo para vocês no vídeo: Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger são todos nomes de grandes astros do cinema de Hollywood, mas filmes de ação, principalmente da década de 90, como por exemplo o Rambo que está na tela. Eu vou perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que esses filmes fazem sucesso hoje? A resposta é: depende. Muitos homens e jovens atuais preferem ver filmes da década de 90, eu inclusive, porque tem um consumo variado. Um dos motivos do consumo é que alguns desses caras cresceram vendo esses filmes, eu, por exemplo, e gostam de ver pela nostalgia ou pelo estilo de filme. Por que estilo de filme? Porque os filmes dos anos 90 eram uma ação pura, uma ação mais direta, mais adrenalina, mais testosterona, digamos assim, né? Eram filmes estrelados na base do soco, do tiro e da bomba, literalmente. O Sylvester Stallone em Rambo, o próprio Jason Statham lá em Busca Implacável no ano de 2008, enfim, esse tipo de filme, né? Filmes assim mais testorenizados, digamos assim, cheios de testosterona mesmo, cheios de hormônio. Só que acontece que esses filmes, que são os filmes de ação pura que a gente chama, estão dando uma sumida, né? Eles estão dando uma sumida. Eles não estão aí meio que aparecendo. Assim, esses filmes de ação pura, tipo Sylvester Stallone, ou Arnold Schwarzenegger, ou mesmo Bruce Willis. Enfim, esses pessoais aí estão sumindo. De uma vez ou outra eles emplacam os filmes, a gente vai falar disso. Mas esse gênero de ação pura está sumindo. O que está tendo é uma mudança de mercado para ação híbrida. O que é uma ação híbrida? Eu já explico. O gênero chamado de ação híbrida é um gênero de ação com um subcontexto, né? Ação com comédia, ação com terror, ação com drama, principalmente os de ação com drama, que fazem mais sucesso. Não são aquela porradaria frenética o tempo todo, não tem aquela adrenalina o tempo todo, mas tem momentos de ação, apesar de que desenvolvem melhor a trama dos personagens. Não é puramente uma vingança, não é puramente raiva, não é puramente ódio, tem sim os momentos de luta, os momentos de ação, mas tem mais um drama envolvido, uma comédia envolvida, ou alguma coisa ali por trás, né? Uma trama de fundo, é comédia mais alguma coisa. Ação mais comédia, ação mais drama, ação mais não sei o quê. Então tem um subfundo. É o que a gente chama de ação híbrida. É o que tem mais no mercado. A ação direta, tipo Rambo, está diminuindo. Quer dizer que o gênero de ação como a gente conhece, aquele gênero de ação dos anos 90, mais porradeiro mesmo, vai sumir? Não, ele não vai sumir. Mas ele foi moldado como legado cultural. Peraí. Deu um pigarrinho aqui, gente. Ele foi moldado como legado cultural. Então ele não vai sumir porque alguém vai indicar para alguém. Tipo assim, um pai indicar para um filho, um avô indicar para um neto, enfim. Ele não vai sumir. Mas ele vai se transformando, né? De vez em quando ele aparece, chegando a emplacar alguns sucessos. Exemplos são a franquia John Wick, Top Gun Maverick e a série do Richard, que são considerados ação pura e que fazem sucesso, né? Foi um estrondo de sucesso. São exemplos recentes de ação pura que fizeram muito sucesso. No ano de 2008 também foi lançada uma franquia de grande sucesso,
que a franquia Busca Implacável com o Liam Neeson, que também é chamado de ação pura, não é uma ação híbrida. E deu sucesso também, né? Outro exemplo de ação frenética e mais pura que fez sucesso foi o filme Anônimo, que eu também vi, que eu também gostei, mas que a crítica gostou e que deu uma grande rentabilidade no cinema e nos streams. Então, assim, tem ali os seus pontos, né? Eles são pontualmente conseguem fazer algum sucesso, conseguem emplacar alguns sucessos, e não, o gênero de ação pura não vai morrer, mas o gênero de ação híbrida está tomando seu lugar. E isso se deve a alguns fatores. Vamos explicar. Primeiro e mais evidente fator é o público. O público mudou. O público não é mais o mesmo. Embora eu ainda goste da ação frenética, tipo Anônimo, tipo John Wick, ou tipo Muito Implacável, ou Rambo, tem gente que não gosta mais desse tipo de ação frenética, desse tipo de ação só porrada, com vingança, com essa história chamada de história rasa. Tem gente que fala que essa história é rasa. Então, os gêneros de ação híbrida fazem mais sucesso porque tem mais trama. Então, esses gêneros de ação com comédia, ação com romance ou ação com drama têm tomado algum espaço. Mas o principal motor de aquecimento é o público. Se o público muda, os gêneros e os filmes mudam. Por quê? Tem um fator aí também. Se o público mudou, os cinemas, as salas de cinema, são a medida disso. Quando você coloca um filme de ação pura, do gênero que a gente está acostumado lá nos anos 90, as salas de cinema não ficam mais tão cheias quanto ficavam. Não tem mais aquele boom, aquele grande sucesso. Então o pessoal percebeu que o público está mudando. Se o público está mudando, o caminho acompanha, porque se o público muda, o lucro também muda. E se o lucro mudar, você acompanha a direção do dinheiro. É um mundo capitalista. Como eu disse, a indústria do cinema teve uma pequena mudança, né? O gênero de ação, como a gente conhece lá nos anos 90, deu uma caída e começou a não render tanto. E como eu disse, o cinema acompanha o dinheiro. Onde está o dinheiro, também está o cinema. Quando eles viram que o gênero de ação normal não estava funcionando, eles criaram o gênero de ação híbrido. E de vez em quando o gênero de ação que a gente conhece, né, que é aquela ação extrema de adrenalina, cheia de testosterona, emplaca algum sucesso, como eu já comentei, mas não é tanto quanto antes. Então, aonde hoje em dia está o dinheiro? Aonde estão as grandes bilheterias? É isso que a gente vai falar agora. O top 1 de rentabilidade, o mais rentável atualmente, fica com o gênero de animação. A exemplo do filme Moana 2, mas também pode seguir por Divertidamente, por outros grandes, né, plot twists globais aí que vocês têm visto aí, grandes blockbusters, vamos chamar assim, blockbusters de animação que você tem visto, né? O gênero mais lucrativo atualmente é animação. Filmes de super-heróis. Aqui está englobando DC, Marvel, o que você quiser. Né? Aqui está englobando desde Batman a Vingadores, qualquer coisa. Filmes de super-heróis, no geral, é o segundo gênero mais lucrativo da indústria cinematográfica atualmente, abaixo apenas das animações. Por mais incrível que possa me parecer, porque eu tomei um susto quando eu vi isso, o terceiro gênero mais lucrativo dos cinemas atualmente é o gênero de terror. Porque essa lista que eu estou mostrando para vocês, ela foi feita com base no número das bilheterias, né, na arrecadação dos cinemas. Então, o primeiro gênero é animação, o segundo gênero é super-heróis, e logo atrás vem o gênero de terror. Empatados na quarta posição, né, ali, pareados ali no número de lucro, estão os gêneros de drama e de musical, ambos com o mesmo número de lucratividade nas bilheterias do cinema. Ali no quarto lugar do pódio. Você vê que até agora a ação não apareceu, né? O próximo da lista é o protagonismo feminino, em que as mulheres, ao invés de serem as donzelas a serem resgatadas, são as casca-grossas protagonistas dos filmes que matam, batem e usam de violência. Esse é o gênero que chegou aí no quinto lugar, o protagonismo feminino, em que as mulheres deixam o papel de donzelas em perigo para serem elas mesmas as heroínas do filme. E só depois, em sexto lugar nas bilheterias, aparece o gênero de ação como a gente conhece. Ou seja, ele deu uma decaída muito grande. Você pode ver aí que entrou outros no lugar dele, né? Muitos outros. Mas ainda dá um certo lucro e ainda emplaca alguns sucessos, como John Wick, por exemplo.
Então, não vai mudar o gênero de ação como a gente conhece, que é o gênero de ação de porrada, adrenalina, sangue nos olhos e testosterona, mas a gente vai ver muito menos filmes desse tipo, porque eles dão menos lucro do que davam antigamente. Então, houve sim uma mudança no meio cinematográfico, porque eles acompanham o dinheiro, como eu já falei. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E eu espero contar com a presença e a audiência de vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até amanhã.